Salve, salve aí pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um fato, né, que ocorreu ontem, né, no caso dia 27 aí de dezembro, né, um fato triste, lamentável que ocorreu, mas tá gerando muitas especulações, tá ok? E a gente, é claro, esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo informativo, apenas informativo, tá ok? E é claro que não tem como a gente falar o que realmente aconteceu, porque o que a gente vai falar aqui é algo um pouco mais sério, mas a gente vai trazer, tentar trazer aqui algumas explicações para vocês, tá ok? Porque até muitas pessoas me perguntaram sobre o assunto, enfim. Então, se você ainda não sabe o que aconteceu, se você ainda não sabe o que a gente vai falar, então, pessoal, só para dar uma resumida aqui para vocês, ontem, no caso, dia 27 de dezembro, foi encontrado aí na Avenida Santos Dumont um homem, infelizmente, aí, morto a ferimentos de faca, tá? E pelo informativo que está circulando praticamente nas redes sociais, isso foi devido aí a uma intriga ou a uma desavença que ele teve com um amigo, enquanto eles, como é que eu vou dizer para você, enquanto eles se reutilizavam de uma oferenda, ou seja, enquanto eles estavam ali mexendo em uma oferenda. Eu vou explicar tudo isso no vídeo, tá? E tentar trazer uma pequena explicação aqui para vocês, tá ok? Lembrando, pessoal, mais uma vez dizendo que esse vídeo é apenas um vídeo informativo, tá ok, pessoal? É apenas um vídeo informativo. A gente vai citar um pouquinho aqui de algumas questões espirituais também, mas devemos entender que o contexto em tudo, né, do que aconteceu foi um crime, tá certo? E isso está sendo averiguado pela polícia e tudo, então são coisas que a justiça vai decidir, enfim. O que a gente vai citar aqui são apenas alguns comentários, algumas questões que a gente vai abordar aqui, tá certo? Sobre esse assunto, para deixar bem claro aí, viu, pessoal? Aqui a gente não fala sobre justiça humana, né? A gente não fala sobre isso, né? Isso aí tem a justiça para decidir, isso, aquilo, outro, tá bom? Antes da gente iniciar, pessoal, peço para você que deixe a sua curtida aí nesse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, é claro. E mais uma vez lembrando, pessoal, o YouTube não está mandando notificação para as pessoas, tá ok? Por quê? Porque tem muita gente que é inscrito do canal, mas não está participando do canal, não está participando dos vídeos. Por isso que é muito importante você curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, que isso tudo ajuda e auxilia muito, tá ok? Pois bem, pessoal, vamos já iniciar esse vídeo e a gente vai falar do que aconteceu. Eu separei, sim, uma reportagem aqui, tá? Pra gente poder falar sobre este assunto, tá ok? No caso aqui, vários sites já publicaram, tá? Coisas sobre esse assunto aqui. No caso, está aqui a foto aqui da pessoa, tá? E eu vou ler para vocês um pouco deste artigo aqui, tá ok? Ó, tá aqui embaixo aqui, né? Aqui tem a foto do homem. O que acontece, ó? O corpo de um homem foi encontrado morto com várias facadas no peito por volta das 6h30 da manhã, né, desta terça-feira, na Avenida Santos Dumont, na estrada do aeroporto, bairro do Tarumã, zona oeste de Manaus. Populares teriam presenciado o homem trocando agressões com outro indivíduo que também teria sido esfaqueado e fugiu sangrando depois de assassinar o desafeto, no caso. No local onde aconteceu o crime foram encontrados os restos de um despacho de macumba. E uma das primeiras suspeitas é que os dois homens brigaram pelas bebidas e comidas que estavam em uma bacia de barro da oferenda, tá? Mototaxistas que passavam pelo local avistaram o corpo todo ensanguentado e avisaram a polícia militar, que ao chegar no local acionou o corpo de bombeiro, que constatou a morte aí do indivíduo, tá? Então, e em outros momentos aqui, é claro, em outros sites também, eles mostram que como é que eu vou dizer, os dois ali, né, as pessoas, os mototaxistas estavam passando no local e afirmaram que havia 5 pessoas mexendo ali na oferenda, né, no ritual religioso ali,
e os 5 estavam brincando, sorrindo, estavam muito felizes, contentes, ou seja, estavam todos alegres, bebendo as bebidas e comendo ali o que estava na oferenda, ou seja, utilizando o que estava na oferenda. Agora, alguns populares disseram, né, que essa intriga, né, que essa desavença deu devido ao fato de um querer pegar a bebida e o outro também querer pegar a bebida. Isso, os populares que passaram por perto, né, principalmente ali os mototaxistas, né, a suspeita é essa, né, que os dois começaram a brigar, né, por conta de uma bebida alcoólica, ou seja, por conta de uma cachaça, de uma pinga que estava ali na oferenda, tá ok? Como eu falei para vocês que é uma questão criminal, judiciosa, criminal, enfim, né, a polícia militar, a polícia civil, enfim, já está investigando ali para saber o que ocorreu, tá ok? Certamente ainda não sabem o que aconteceu. Propriamente ali foi que houve um desentendimento entre os dois amigos, tá ok? Em termos, né? Entre os dois amigos houve um desentendimento devido aos materiais que estavam dentro daquela oferenda. Até então, alguns sites também já mostraram, né, ou estão falando que os dois cometiam assalto ou que eles já tinham cometido um assalto antes e poderiam também especular que essa desavença entre esses dois amigos, né, em termos, foi devido aí este assalto que não foi tão bem sucedido. Mas isso são apenas especulações. A questão é que um faleceu, né? E muitos estão dizendo que foi por causa ou por conta da oferenda, dessa ritualística que foi colocada ali, tá ok? Agora vamos recapitular algumas coisinhas aqui e a gente vai explicar um pouquinho sobre o ponto espiritual, né? Essa notícia infelizmente é triste, né? Ninguém gosta de ver a morte de ninguém, né? Ou ninguém morrendo, independente como é a pessoa, enfim, independente de quem seja, né? É uma vida, tá? Independente de quem seja, é uma vida e ninguém gosta, né, de ver morte. Mas então, pessoal, o que acontece? Algumas pessoas estão aí especulando que os dois criaram uma desavença e um acabou falecendo por conta que mexeram em uma macumba, né? Alguns acreditam aí, alguns estão acreditando, né, que o fato deles terem mexido ali na macumba, provavelmente aconteceu algo espiritual, ou como se algum espírito tivesse pegado o corpo de um e esfaqueado o outro, como se fosse um castigo. Um castigo por ter mexido em um feitiço. Um castigo por ter mexido em uma macumba. E será que foi isso mesmo? Será que uma macumba tem esse poder? Será que isso pode acontecer? Então, primeiramente vamos tentar parar para pensar. Antes de eu explicar, eu quero que vocês entendam o seguinte. Independente se foi uma influência espiritual ou não, esse fato ocorrido, pessoal, né? Essas pessoas que estavam ali, ou seja, os envolvidos que estavam ali, né, me parece que já eram pessoas de uma certa índole negativa, ou seja, já eram pessoas que cometiam assaltos, pessoas que cometiam ali certas coisas negativas, coisas ruins no mundo. Então, às vezes, muito antes da gente pensar, foi uma influência espiritual, foi uma macumba, foi uma mandinga que causou isso, devemos também analisar, uma das primeiras coisas é a conduta da pessoa. Porque pode ser, pessoal, que não houve nenhuma influência espiritual, pode ser que não aconteceu nada espiritualmente falando, né? Pode ser que não teve nenhuma influência. Às vezes a própria conduta da pessoa. É isso mesmo, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que nada com tubarão, um exemplo. Uma pessoa que nada com tubarão e essa pessoa ela não se previne, né? Ela não tem seguranças. Tá? Ou uma pessoa que escala torre, escala montanha e ela faz isso tudo sem segurança nenhuma, tá ok? Aí vamos dar um exemplo que faz uma macumba para ela, alguém faz um feitiço para ela e ela morre. Será que teve influência do feitiço ou será que essa pessoa ela abusou da sorte? Porque ela simplesmente fazia coisas perigosas sem nenhum tipo de segurança, né? Então se a gente for parar para analisar,
muitas das vezes não existe uma influência espiritual, e sim a conduta de cada pessoa, tá ok? Então isso tudo a gente tem que analisar, mas eu quero também que você deixe aí a sua opinião sobre o assunto. Você acha que teve influência espiritual, que foi devido eles terem mexido ali na macumba, né, no feitiço, ou se foi necessariamente ali a conduta dos dois, né, o comportamento, a vivência que eles tinham, né, ou o caráter de cada um, tá? Eu penso desse jeito, eu penso nesse sentido, pessoal. A nossa vida, de forma geral, tem sim influência espiritual, tá ok? Mas, creio eu, que certas coisas que acontecem nas nossas vidas, nem sempre é o espiritual que decreta, e sim, muitas das vezes, somos nós que procuramos, tá ok? Então, deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Mas então, pessoal, a gente vai explicar um pouquinho sobre essa questão de mexer em feitiço, mexer em macumba, mexer em oferenda. Será que isso pode causar um dano tão grave a esse ponto? Será que isso pode causar uma lesão que pode levar a pessoa à morte? Será que isso ocorre? Pessoal, vamos lá. Há muito tempo atrás, primeiramente a gente tem que explicar para vocês para que servia as oferendas que eram colocadas em pontos estratégicos. Isso mesmo, pessoal. Você acha que hoje em dia é colocado oferendas em encruzilhadas, em certos lugares, mas isso tem uma história, um fundamento muito grande em cima dessa questão. Essas oferendas, pessoal, que hoje em dia nós vimos aí espalhadas pela rua, pelas encruzilhadas e matas, antigamente eram colocadas em pontos estratégicos. E por quê? Algumas pessoas colocavam alimentos, bebida, entre outros materiais, tá ok? Em pontos estratégicos para aqueles escravos que estavam fugindo, né, ali da escravidão. Então, vamos dar um exemplo. Tantos escravos fugiram. E eu sei que esses escravos eles vão passar por aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, né, que eu estou fazendo uma oferenda para o meu santo, tá? E vou colocar essa oferenda aqui nesse ponto. Ali eu coloco uma farofa, né, que vai sustentar, vai dar sustento, uma cachaça para a pessoa beber e esquentar do frio, enfim, água e por aí vai. Então o que acontece? Aquela pessoa que está fugindo, aquele escravo que está fugindo, ele vai passar por aquele ponto, vai pegar aquela farofa, vai comer, vai se alimentar e assim ele terá mais forças para continuar fugindo. Então olha para você ver que a oferenda antigamente, ela era ofertada, a macumba em si, ela era colocada, tá, para que em pontos estratégicos para alimentar outras pessoas. Então necessariamente ali sim era para alguém se alimentar. Hoje em dia o contexto da oferenda, da macumba, é para ser entregue espiritualmente para um espírito. Quando a gente fala que ela era para ser entregue ao espírito, vamos entender. Um espírito, um orixá, uma entidade, o Exu, uma pombogira, eles não comem, tá? Por quê? Porque eles são espíritos. O que acontece numa oferenda? Quando você reúne alguns elementos que são a cachaça, a farinha, o cigarro, todos esses elementos contêm uma energia. Então, aquele determinado espírito, aquele Exu, enfim, eles pegam a energia daqueles elementos, tá? Que é algo invisível aos nossos olhos. Eles pegam a energia daqueles elementos e utilizam para aquele determinado propósito que foi feito a macumba. Eu fiz uma macumba para abrir meus caminhos. Eu fiz uma oferenda para mim ganhar dinheiro. Aí eu vou lá, coloco o despacho, coloco a macumba na encruzilhada, vem o espírito lá que eu direcionei, né, a macumba ali, pega a energia daquilo tudo e vai usar em prol daquilo que eu pedi, tá ok? Mas aí sobra uma coisa, sobra o material. Isso mesmo, o material que é o quê? São as coisas físicas, né? O espírito pegou a energia. Sobra o quê? O material, sobra a farofa, sobra a cachaça, que são coisas que não vão ser utilizadas, porque o espírito não come, o espírito não bebe, tá? Necessariamente falando, quando não está incorporado, tá bom? Então sobra aqueles materiais. Aqueles materiais, eles podem tanto serem jogados fora, como também podem servir de alimento para outras pessoas, como também servir de alimento para animais. Até então é muito aconselhável para quem realiza esse tipo de ritualística, pessoal, colocarem
produtos ou coisas naturais nas oferendas, para que assim não polua a natureza, porque muitas das vezes essas oferendas elas caem no chão ou muitas das vezes são realizadas ou feitas em matas, lagoas, cachoeiras, e quando aquilo é desfeito, né, na natureza, aquilo vira um adubo. Então, se você usa coisas naturais, é claro que vai trazer benefícios para a natureza. Agora, quando a pessoa utiliza coisas que podem poluir, exemplo, plásticos, coisas do tipo, vai poluir aí a natureza, tá ok? Então, a questão do mexer ou comer, vamos dar um exemplo, a questão do comer a oferenda ou tirar a oferenda para jogar fora, tá ok? Isso não causará dano à pessoa que mexeu, tá? Primeiramente, se a pessoa comeu, é porque ela estava com fome, então é claro que isso não tem problema nenhum, tá? Essa pessoa não vai ser cobrada de forma negativa como muitos acham, tá ok? Se foi retirado daquilo para jogar fora, também a pessoa não vai sofrer nenhum tipo de negatividade. Até então a gente tem que pensar no seguinte, quantas oferendas que são colocadas na rua, tá? Quantas macumbas que são feitas na rua, ou até mesmo dentro do cemitério, vamos dar esse exemplo. Essas oferendas, pessoal, elas precisam ser coletadas, tá? Para que assim possam serem descartadas. Então vamos dar um exemplo, a oferenda ela está lá no cemitério. Depois de um tempo, pode ter certeza que se você voltar lá, aquela oferenda já não vai estar mais lá. Por quê? Porque o coveiro, ou o responsável pela limpeza do cemitério, ele pegou aquilo tudo para jogar fora. Ele não vai deixar ali, porque senão vai sujar o cemitério, tá? Isso, mesma coisa na rua. Os lixeiros, né, os garis, passam ali, recolhem e jogam fora. Ou pessoas preparadas para aquilo, tá? Ou seja, o fato de mexer na oferenda, de jogar fora ou de se alimentar com a oferenda não é problema, não causará nenhum dano espiritual, tá? Porque isso é algo que tem que ser feito, né? Não tem como, é algo que tem que ser feito. Mas aí a gente tem aquele outro ditado, falta de respeito. Primeiramente, aquela oferenda, ela foi dada para alguma pessoa, que é um espírito. Ela foi entregue a um espírito, ou a uma entidade, ou a um orixá. Então, necessariamente, por mais que o orixá, por mais que o espírito tenha tirado a energia, aquilo foi dado a alguém, foi dado a uma energia, foi dado a um espírito. Então, de uma forma ou de outra, aquilo tem dono. Quando aquilo é retirado de forma respeitosa ou serviu de alimento para alguém, tudo tranquilo. Mas quando aquilo foi desrespeitado de alguma forma, um exemplo, chutei, baguncei, fiz bagunça, mas não dei moral, ou seja, baguncei, chutei, deixei poluído, porque eu quis brincar, por conta de intolerância, por isso e por aquilo. Então, pode acontecer sim que haja uma pequena cobrança, né? Não devido ao fato só de você ter mexido naquela oferenda, mas sim devido à falta de respeito. Às vezes, você desrespeitando aquilo que muitas das vezes é sagrado, você pode sofrer alguma consequência. Sim, não a um ponto de chegar ali a falecer ou de uma sequela grave, mas pode acontecer sim de você sofrer alguma sequela. E por quê? Devido à falta de respeito. Você está mexendo em algo que não é seu e de forma desrespeitosa. É a mesma coisa de alguém entrar dentro da sua casa e começar a chutar ali as coisas sem sentido. É claro que você pode falar, mas Patrick, se alguém está entrando dentro da minha casa e você está falando de uma coisa que é colocada na rua, não importa, pessoal, independente de qual lugar seja, é uma coisa que não é sua. Então você pode sim ser cobrado, mas não a ponto de ocorrer ali o desencarne, não a ponto de ocorrer uma morte, tá? Entendeu, pessoal? Então, o certo é respeitar. Apenas isso. Vamos respeitar. E outra coisa, se não, Patrick, tá certo, eu respeito. Eu posso limpar? Eu posso fazer algo do tipo, ou eu posso comer uma oferenda, um feitiço, uma macumba, ou eu posso chegar lá e limpar aquilo, porque tá poluindo isso, aquilo, outro. Vamos lá. Se você tem conhecimento para isso, para limpar, beleza, ok. Se você não tem, busque um auxílio, tá? Agora, se você quer comer porque você precisa, porque você não tem condições de comprar um alimento, não tem problema nenhum.
mas o aconselhável é não mexa, procure pessoas especializadas, pessoas preparadas para isso. Mas tá aí, pessoal, eu quero que você deixe nos comentários o que você acha sobre esse assunto, tá? O seu comentário é muito importante aqui pro canal, tá certo? Mas é isso, eu espero que todos tenham gostado, eu espero que todos tenham entendido. Não esqueça de se inscrever no canal, tá ok? Curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, certo? Pessoal, tá aí, muito obrigado a cada um de vocês, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.